Sabia que a alopecia areata afeta entre 10 mil a 20 mil portugueses, incluindo crianças e jovens adultos? Esta doença autoimune pode surgir de forma súbita e o seu impacto vai para além do físico. Afeta a autoestima, a vida social e até a saúde mental de quem vive com esta condição. Apesar disso, continua a ser uma doença pouco conhecida e frequentemente confundida com outras formas de queda capilar. Sem qualquer associação de doente estruturada e com pouca informação em português sobre o tema, torna-se mais importante do que nunca desmistificá-la. No episódio de hoje do Carecas de Saber, um programa do Observador com o apoio da ISDIN, contamos com os dermatologistas Dr. António Massa, presidente do Grupo Português de Tricologia e Onicologia, e a Dra. Marisa André, para perceber realmente o que é a alopecia areata, como se manifesta, que fatores podem estar envolvidos no seu aparecimento e que opções de tratamento existem atualmente. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. Começo por perguntar o mais óbvio. O que é exatamente a alopecia areata? A alopecia areata é, como já disse, uma doença autoimune em que o nosso corpo, ou o corpo de quem tem a doença, por engano, ataca o próprio cabelo. Ou seja, o sistema imunitário vai estar em sobrefuncionamento e vai atacar uma zona determinada do folículo piloso, que é responsável pelo crescimento do pelo. Dr. António, o que é que distingue a alopecia areata de outras formas de queda capilar? A alopecia areata tem uma forma de apresentação bastante típica. Normalmente aparece como uma pelada, sendo que a pelada não é exclusiva da alopecia areata. No entanto, quando temos peladas, o diagnóstico mais frequente é da alopecia areata. Como a Marisa disse bem, isto há uma perda de privilégio imune, ou seja, há um atacar do corpo contra uma estrutura do corpo. Não se sabe exatamente o que causa isto. Muitas vezes há associação, por exemplo, com eventos de stress maior, as pessoas muitas vezes relatam, isto está escrito em artigos, mas há também, pensa-se que eventualmente com infecções, por exemplo, pós-Covid, alguns tipos de eventos maiores que levam a isto. No entanto, há muitos doentes nos quais não conseguimos ter uma causa absoluta. A alopecia areata tem 3 formas principais: a alopecia em placas, em que vamos ter peladas isoladas; temos a alopecia total, em que há uma perda total do cabelo; e a alopecia universal, em que há uma perda de todo o pelo do corpo. É uma doença irreversível? Não, por norma com bom prognóstico, mas é importante tratar cedo, e a magnitude e a gravidade da doença podem ser variáveis. A maioria dos casos tem um bom prognóstico, mas devem ser acompanhados desde cedo, porque quando os casos são mais graves, a altura em que se começa o tratamento tem impacto no outcome. Doutora Marisa, é uma doença com muita expressão em Portugal? Afeta mais homens, mais mulheres? Podemos saber isso? É uma doença que afeta igualmente tanto homens como mulheres e que afeta qualquer faixa etária, o que é logo à partida um bom indício diagnóstico. E habitualmente é como o António disse, é um início súbito ou abrupto e que às vezes pode andar de mãos dadas com outras doenças do foro autoimune. Eu costumo brincar também com os meus doentes, costumo dizer: olhe, a alopecia areata é um bocadinho como as senhoras quando vão ao quarto de banho. Raramente vão sozinhas. E muitas das vezes estes doentes, para além das peladas no couro cabeludo ou perda de pelo noutras localizações, que também pode acontecer, nas sobrancelhas, nas pestanas, podem ter, por exemplo, associadamente uma diabetes mellitus, doenças da tiroide, enfim, outro tipo de patologias autoimunes que cursam com a doença e que muitas das vezes até podem não se ter manifestado ainda. Alterações hormonais, nutricionais, metabólicas, a genética tem um papel aqui? Sabe-se que a genética tem um papel, algum tipo de alterações. O principal é num aspecto que se denomina HLA, mas não é tudo. Mas sabemos que há uma maior preponderância da doença com a base genética. Além de que quem tem uma vez tem maior probabilidade de voltar a ter. Acima de tudo, o importante é diagnosticar, tratar e desmistificar. Mas diagnosticar, porquê? Porque
às vezes a pelada, associamos pelada à alopecia areata, mas temos pelada com outras causas, pelada com infecção fúngica do cabelo, peladas que vêm, quem imaginaria, de infecções como a sífilis, de peladas relacionadas com o sistema nervoso, mas não causadas por este tipo de mecanismo, chamado, por exemplo, tricotilomania. Ou seja, os diagnósticos são diversos. O primeiro ponto é ter um bom diagnóstico. O diagnóstico é clínico, mas coadjuvado com meios complementares de diagnóstico. Há, com a utilização de um aparelho que se chama tricoscópio, ou seja, um dermatoscópio que vê o cabelo, há alguns pontos, sinais específicos que nos ajudam a ser muito precisos no tratamento. Este diagnóstico é essencial para o acompanhamento inicial, para tratar de uma forma precisa e para excluir outros diagnósticos que terão uma abordagem terapêutica diferente. Doutora Marisa, consegue perceber se a abrangência de idades, porque falamos aqui em crianças e jovens, porque esta abrangência tão grande? Precisamente porque se trata de uma doença autoimune. Ou seja, não tem o efeito cumulativo de uma exposição a um fator desencadeante, por exemplo, ou agravante. Por isso, em qualquer altura da vida, existe um gatilho que vai levar a que o sistema imunológico acorde para a vida e fique em sobrefuncionamento e que leva ao tal ataque do folículo piloso. E que, de facto, à semelhança do que o António disse há pouco, está muito relacionado com alguns eventos de vida que as pessoas conseguem associar ao aparecimento ou das peladas. Por exemplo, morte de um ente querido, por exemplo, nas crianças, uma separação dos pais, uma mudança de escola, uma mudança de país. Tudo isto pode, de facto, desencadear num indivíduo que já tem geneticamente uma definição, uma predisposição para ter a doença, o ter, de facto, o início do quadro clínico. Mas o stress é o fator que mais potencia o seu aparecimento? É um dos gatilhos que a Marisa fala, mas nós não podemos ser completamente absolutos, mas é um dos mais conhecidos. E como a Marisa está a dizer, e muito bem, não é uma doença que surge pelo acumular de patologia com a idade. Nós temos 2 picos de aparecimento. É uma distribuição chamada bimodal, ou seja, nós temos 60% a 70% tem a doença até aos 30 anos e depois temos a partir normalmente da 4ª, 5ª década. Mas é uma doença que vemos muito em jovens. E isto é importante porque isto impacta-nos em todas as fases da vida, mas se pensarmos, por exemplo, numa criança ou num adolescente, deve ser abordado de forma a tentar minimizar o impacto da mesma, de mostrarmos ao doente que está a ser tratado, que vai ser acompanhado, que vamos tentar fazer tudo o possível para minimizar o mesmo, numa altura em que muitas vezes, um período crítico do desenvolvimento, em que este tipo de patologia tem mais impacto na autoestima e na forma de olhar para si, para o eu, para o próprio corpo. E eu acrescentaria ainda que nesse contexto, muitas das vezes, para além do tratamento do doente, é um tratamento familiar. E que não só em termos de diagnóstico, mas depois muito importante na abordagem terapêutica. Porque se tivermos, por exemplo, uns pais que dramatizam imensa a doença ou que estão dia após dia a ver se a pelada está maior, está mais pequena, vai ter um impacto negativo no tratamento daquele doente em questão. Isto é um passo essencial no tratamento, porque este criar ansiedade e levar a manutenção da mesma não ajuda no tratamento e na patologia. Por isso o que a Marisa disse é algo essencial: educação do doente e da família ou dos conviventes ou do cuidador. A pelada é o principal sinal de alerta de que estamos perante uma alopecia areata e que devemos procurar o dermatologista? Pelada geralmente é o primeiro sinal, ou seja, aquilo que objetivamente a pessoa consegue ver. Ou às vezes não vê. Às vezes quem vê é o cabeleireiro ou o barbeiro que vai cortar o cabelo. Porque podem estar localizadas em sítios que não são de fácil visualização, por exemplo. Mas às vezes alguns doentes queixam-se que antes de ter a pelada até têm mais comichão naquela zona do couro cabeludo, ou têm até como se fosse uma dor, aquilo que nós chamamos de tricodínia, em tricologia,
e conseguem perceber, e alguns até dizem, doutor, eu acho que a minha pele nesta zona até está com uma cor um bocadinho diferente. Portanto, as pessoas que conseguem, sobretudo em episódios de recorrência, porque esta doença cursa com fases de exacerbação e fases de melhoria, muitas das vezes os doentes até conseguem antecipar que vão ter uma pelada. Não deixa de ser curioso. A questão da empatia que falávamos há pouco, quer por parte da família, quer por parte do núcleo social à volta do paciente, quer por parte do médico, é muito importante? É muito importante para passar a mensagem que, como a Marisa muito bem referiu, e é também importante para explicar que esta pessoa precisa de ajuda. Por um lado, porque tem o aspecto visual e que muitas vezes é difícil de gerir, principalmente quando temos situações de maior extensão. Por outro, porque por vezes podem haver algumas patologias associadas que podem necessitar de um outro tipo de apoio. Então, quando tal situação é detectada, muitas vezes é preciso, além de trabalhar esta situação, de trabalhar as patologias que podem estar associadas e que muitas vezes, quando estamos a falar de crianças ou de jovens, tem um impacto maior, porque é mais difícil nestas idades muitas vezes conseguir lidar com este tipo de situações, e parte do médico, do entorno familiar, do entorno escolar e às vezes do entorno alargado, facilitar que a patologia seja aceita e seja tratada. O tratamento não é apenas farmacológico, é muitas vezes um tratamento global e é importante uma abordagem global. Qual é que é o tratamento especificamente, doutora Marisa? Varia um bocadinho em função, lá está, da idade do doente, da gravidade e da distribuição da doença. Por exemplo, se eu tiver um adulto com uma pelada, ou se tiver um adulto com uma alopécia universal, ou seja, um adulto que não tem pelo em sítio nenhum do corpo, a minha abordagem vai ser completamente diferente. Por outro lado, se eu tiver uma criança com uma alopécia apenas com uma pelada, se calhar a minha abordagem também vai ser diferente se for uma criança que tenha uma alopécia total, ou seja, que não tenha um único cabelo. Por outro lado, há aqui duas questões que eu gostaria ainda de acrescentar ainda relativamente à resposta do António anterior. É que, para além do tratamento médico, que me estava a perguntar mesmo agora, para além da abordagem dos cuidadores diretos do indivíduo, isto, se estivermos a falar de idades pediátricas, não esquecer que muitas das vezes passa também por intervenções mesmo a nível escolar, em que tem que haver por parte de quem lida com estas crianças na escola a educação dos colegas, por exemplo, e do meio escolar, porque isto vai ser extremamente impactante para a criança ou para o adolescente que tenha a doença. Por outro lado, uma coisa que eu acho que é fundamental, mesmo que estejamos a falar de uma criança mais velha ou de um adolescente, ela ser incluída na decisão. Imagine, tem peladas, quer cortar, quer rapar cabelo, não quer rapar cabelo, quer usar boné, quer usar chapéu, quer usar uma fita, quer usar um turbante ou não quer. Isto é importante, porque acaba por envolver a criança na escolha decisão. E na decisão. Claro. Isto é importante, porque vai-lhe diminuir, se calhar, o nível de stress que vai ter influência no perpetuar da doença. Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, não é? E é difícil, de certa forma. Por isso é que a medicina é uma arte, porque efetivamente não é só o que vem nos livros, tem muito esta forma individualizada e personalizada de tratarmos os nossos doentes. Doutor António, ainda existem muitos mitos relacionados com esta doença? Espero e penso que cada vez menos, mas também é importante esclarecer que a doença pode ter um espectro de gravidade diferente e às vezes não devemos cair nem na negação e não procurar ajuda, mas também não devemos cair no outro extremo, porque às vezes uma pessoa faz uma pesquisa de alopecia areata e vem-nos logo os casos mais graves, e isto causa, voltamos mais uma vez, ansiedade, stress, perpetuar da doença. Por isso, informar acima de tudo. E eu normalmente quando vejo o doente explico, pronto, está aqui, vamos ajudar, vamos orientar, vamos fazer direitinho, vamos reavaliar, eu reavalio, eu volto a ver, para evitar este tipo de comportamentos, estar em casa, sempre a olhar, não esteja a medir a pelada, não esteja a fazer esse contexto é para o médico dermatologista fazer, porque senão vai criar aqui uma ansiedade que não é boa e envolver, como disse bem a Marisa,
o doente em alguma tomada de decisões e no incorporar da doença e com ela saber lidar, é muito importante para o processo terapêutico, à parte das intervenções farmacológicas que são, por vezes, necessárias. Doutora Marisa, entre um diagnóstico, tratamento e a resolução do problema, quanto tempo estamos a falar? Altamente variável. Eu não chamaria resolução. Resolução, mas... Não é? Na melhoria, não é? Ou Sim. na regressão clínica. Depende muito. Depende muito, por exemplo, se estivermos a falar de uma alopecia areata com uma pelada única, o prognóstico é bom, é muito bom. E habitualmente nós dizemos, olha, a probabilidade de ter outro episódio é grande, mas é variável. Pode ter para a semana, pode ter no próximo mês, pode ter daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos. Nós não conseguimos prever isso. Se eu tiver, por exemplo, uma criança de 2 anos que aparece na consulta com uma pelada em coroa, por exemplo, aquilo que nós chamamos um padrão ofiásico, efetivamente é um fator de mau prognóstico, porque nós sabemos que a probabilidade daquela criança ter uma progressão para uma alopécia total é grande. Por isso varia muito. E a resposta ao tratamento também é muito variável, porque depois entra não só esta abordagem do tratamento farmacológico o mais dirigido possível, mas que tem que ser equacionado em função da idade do doente. Há muita medicação que nós não conseguimos ou não devemos prescrever a uma criança e que podemos prescrever a um adulto, não é? Isso vai também determinar a resposta terapêutica e a duração do tratamento. Portanto, a pergunta que me está a fazer é a pergunta que os doentes todos fazem e que é a $1 million question, não é? Claro. E que é sempre muito difícil e imprevisível. Agora, de facto, existem formas da alopecia areata que têm um prognóstico mais desfavorável do que outras. Além do tratamento medicamentoso e da gestão da ansiedade, portanto, do stress, que outros cuidados é que devemos ter para minimizar, para ajudar a que a solução seja mais rápida? Camuflagem, como falamos, ou seja, ou não, mas a camuflagem muitas vezes pode ajudar. E às vezes, se eu tiver peladas localizadas que com o tipo de penteado possa tratar, podemos ajudar. Ou se não, ajudar a assumir e empoderar o doente neste caminho. Às vezes precisamos mesmo de encaminhar o doente para outro tipo de acompanhamento psicológico, por exemplo, porque às vezes não é só a doença, é estes eventos de vida que causaram a doença não estão completamente resolvidos. Então, muitas vezes aqui uma intervenção desse domínio ajuda. Depois, quanto ao prognóstico, como estava a dizer a Marisa, a localização muitas vezes é uma coisa importante, ou seja, se tenho uma pelada na nuca, sei que por norma vai ser de mais difícil resolução ou de mais lenta resolução. Muitas vezes é a velocidade do que uma pelada na zona da frente da cabeça. E depois temos também alguns aspectos que, quando observamos já a tricoscopia, ou seja, com uma lente de grande aumento, com um tipo de luz específica, conseguimos ter uma ajuda no prognóstico daquele doente. Isso é importante. Isso é algo que clinicamente só não se consegue, mas que com este tipo de meio se consegue ter uma noção do prognóstico. E além disso, quando utilizamos a tricoscopia, uma pelada que é aparentemente igual nos doentes, quando nós vemos com a tricoscopia, vemos que não. Se calhar naquele doente está numa fase aguda, numa fase inicial, e sabemos que está a aumentar. Num doente já está numa fase subaguda, está no caminho, de facto, do repovoamento, como nós costumamos dizer, e temos outro doente que está numa fase crónica. Portanto, isto também nos ajuda muito. Por outro lado, e a título de curiosidade, só para nós conseguirmos ter a percepção do quão variável isto é para cada pessoa distinta, eu tive, há muitos anos atrás, 2 doentes gêmeas, monozigóticas, portanto, gêmeas idênticas, que tinham alopecia areata com uma série de fatores prognósticos menos favoráveis. Iam evoluir as duas ao caminho de uma alopecia total. Uma assumidamente disse: doutora, eu não quero fazer mais tratamentos, porque tinham desde muito novas. Eu vivo bem assim, não tenho problema nenhum com isso. A irmã disse: não, doutora, eu quero fazer tudo o que eu puder, porque não quero que me voltem a chamar boneca de cera, porque ela não tinha cabelo, nem sobrancelha, nem pestana. Por isso, é muito relativo e é difícil, não é? Sim. Nós decidimos pelo doente. Claro. Como é que vocês fazem em consulta essa gestão emocional com o paciente?
porque acredito que na vossa prática clínica se confrontem com momentos avassaladores, não é? A nível emocional. Eu acho que em primeiro lugar é ouvir o que eles dizem. E acho que tentar não sermos nós a ter assim uma decisão emotiva, porque às vezes também não é fácil, não é? Nós não somos robôs. E depois, em função também do contexto familiar e do contexto em que a doença ocorre, poderá ser determinante ou não numa determinada abordagem em prol de outra, por exemplo. E às vezes, por exemplo, quando estamos a falar de idades pediátricas, precisamos mesmo de conseguir falar com a criança, por exemplo, sem estarem os pais, o que é às vezes difícil também de contornar, não é? O que a Marisa disse, ouvir, escutar, é a base para que possamos fazer aquilo que é necessário, que é individualizar. Porque não há uma receita one size fits all, e não. Individualizar e empoderar o doente. Ou seja, o doente tem que estar... Isto não é algo que se obriga a fazer. Eles, quando têm uma criança com 2 anos, é difícil, não conseguimos transmitir esta ideia, mas quando temos jovens e adolescentes, tem que se estar envolvido na abordagem do tratamento, sejam eles tratamentos tópicos, ou seja, aplicação de cremes ou de outros produtos, sejam eles tratamentos sistémicos, quer isto dizer comprimidos ou injeções, ou outro tipo de tratamento. Se o doente se sentir envolvido, normalmente ajuda na progressão e estamos em uníssono, a probabilidade do resultado ser melhor vai ser maior. Vocês costumam recomendar, aconselhar acompanhamento psicológico para lidar com a questão do estigma? Na maior parte das vezes em que efetivamente existe quase sempre um contexto em que pode haver uma ajuda mais direcionada nesse sentido. Às vezes não é fácil, não é? Outras vezes, por exemplo, nas crianças, nos adolescentes, a terapia comportamental, a psicoterapia pode ser muito, muito benéfica. Mas isto muitas vezes é no mundo ideal. E às vezes o mundo não é ideal. Claro. E por outro lado, eu acho que também um aspecto muito importante e que eu acho que nós, enquanto médicos, também vamos aprendendo com o tempo e com a experiência, é respeitar. E respeitar a decisão do doente de não tratar. Porque às vezes também temos. E quando é assim, por mais que nós possamos ter uma opinião contrária, também temos que respeitar. Eu acho que o nosso papel é diagnosticar, sugerir, indicar quais são as opções terapêuticas disponíveis e adequadas àquele diagnóstico, e a decisão, em última instância, não é nossa, não é? Uma mensagem de esperança, Dr. António, para quem recebeu recentemente este diagnóstico ou para quem já convive com ele? Primeira mensagem. Normalmente, o prognóstico é bom. A maioria dos casos tem um bom prognóstico. Segunda mensagem. A ciência está a evoluir. Hoje temos fármacos que não tínhamos já há meia dúzia de anos e provavelmente vai continuar a evoluir. Por isso, eu tenho doentes que durante anos não conseguiram ter, que era difícil ter tratamento, mesmo tendo esgotado várias possibilidades, e hoje têm tratamento e hoje estão bem. Por isso, o desenvolvimento de investigação continua. Hoje temos um leque alargado de tratamento. Tratar cedo é importante e, acima de tudo, não desistir, assumir o empenho no tratamento nesta doença, não estigmatizar, e acho que o futuro, pelo que os últimos anos de evolução nos têm demonstrado, é risonho. Doutora Marisa, uma mensagem de esperança? Completamente. É assim, nós falámos aqui muito rapidamente de várias formas clínicas, mas a grande maioria destes doentes têm alopécias areatas que têm um ótimo prognóstico. Atenção, mesmo que tenham recorrências, são recorrências completamente controláveis e tratáveis. E aqui, atenção, tratamento não é cura. Isto é importante. Mas eu estou com o António. Isto é uma doença que tem tido uma progressão tão grande em termos de tratamento que provavelmente daqui a uns tempos, e se calhar um futuro próximo, vai ter cura. E vai ter uma cura dirigida. E por isso acho que para quem tem alopecia areata
É isso mesmo, se for um problema que incomoda, deve procurar ajuda e provavelmente vai ter sucesso terapêutico com muita rapidez, pelo menos na grande maioria dos casos. A alopecia areata é um exemplo de como uma doença que à primeira vista pode parecer carregar consigo um impacto estético se consegue transformar em algo muito maior e com múltiplas dimensões. Mais do que nunca importa dar a conhecer os avanços, desmistificar tratamentos e trazer o conhecimento para mais perto de quem convive com ela diariamente. Acho que foi o que fizemos aqui hoje. Espero que este episódio tenha sido mais um passo dado nesse sentido, lá está. Quero agradecer a vossa presença mais uma vez, Dr. António e Dra. Marisa. Até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigado.